Vocês estão em pé e atrás sentados, tem bastante cadeira vazia aqui na dentro, né? Eu vou dar início então à abertura do debate oficial entre as chapas candidatas à direção da Escola de Ciência e Tecnologia. Gostaria de informar vocês que vai ser distribuído pelo pessoal da Comissão Eleitoral um formulário para quem quiser fazer questionamento. Tá? Preencha esse formulário e devolvam até o final do segundo bloco ao pessoal da Comissão Eleitoral. E durante o terceiro bloco vai ser realizado o sorteio dessas perguntas, e algumas dessas perguntas vão ser dirigidas às duas chapas concorrentes. Lembrando que as perguntas não podem ser direcionadas a uma única chapa, uma pergunta de âmbito geral que vão ser respondidas pelas duas chapas de interesse da universidade no âmbito dessa evento. Perguntas de pessoal não vão ser aceitas. Gostaria de contar com a colaboração da plateia, de não haver manifestações nem favoráveis nem desfavoráveis, como ocorre em todos os debates. E para iniciar o debate, eu gostaria de compor a mesa aqui, chamando primeiramente o mediador, Hermano, por favor. Em seguida, eu gostaria de chamar os candidatos da chapa 1, do Rangel Mar. Podem escolher o lugar à mesa durante o sorteio que foi realizado previamente. Em seguida, a chapa 2, Daniel e Paulo, lugar do centro. Vou passar a palavra aqui ao mediador. Espero que tenhamos todos um excelente debate. Boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, aos membros da comissão e aos candidatos que estão aqui presentes para fazer o debate. E eu vou dar início resumindo as regras que vão nortear o procedimento do debate. Bom, o debate vai ser dividido em 4 blocos e no início de cada bloco a gente vai fazer um sorteio para definir quem vai ser a primeira candidatura que inicia a rodada do debate, respondendo as perguntas ou apresentando a candidatura. No primeiro bloco, o sorteio foi feito previamente, minutos antes de começarem os debates, e a chapa que vai iniciar vai ser a chapa União e Compromisso, chapa 1, composta pelo professor Douglas e Aldemar. E em seguida, a chapa 2, composta pelo professor Daniel e Paulo, vão fazer a apresentação. No primeiro bloco, eu vou ler o perfil de cada chapa, o perfil já foi enviado previamente. E em seguida, cada uma das candidaturas, cada uma das chapas vai fazer uma apresentação com um tempo máximo de 5 minutos de sua candidatura. No segundo bloco, os candidatos vão fazer perguntas de temática livre entre si e haverá réplica e tréplica. Certo? No terceiro bloco, a gente vai ter as perguntas da plateia, que são essas que o professor Rodrigo mencionou, e vocês vão escrever ao longo da primeira e segunda rodada. O primeiro e segundo bloco vão ser o momento que vocês vão ter para preencher esse formulário com as perguntas de vocês, reiterando que as perguntas devem ter pertinência com os assuntos acadêmicos, os assuntos universitários, e as perguntas vão ser sorteadas. Então, quem tiver interesse em direcionar a sua pergunta, pode escrever no papelzinho. E ao longo do primeiro e segundo bloco, solicitar que Luara ou Juliana, que são as membros da comissão eleitoral, usem esse papelzinho com vocês. No quarto e último bloco, a gente vai ter as considerações finais de cada chapa, também sendo precedidas de sorteio, para definir quem vai iniciar. E o tempo máximo vai ser 5 minutos para as considerações finais. As solicitações de direito de resposta que acontecerem ao longo do debate vão ser analisadas pelos membros da comissão eleitoral. E eu vou reiterar que é proibido a plateia fazer manifestações de apreço ou desapreço durante o debate. É um debate universitário, não é um debate político, no sentido estrito, então vamos manter a ordem e o decoro acadêmico. Bom, dando início então ao primeiro bloco, eu vou ler aqui o perfil dos candidatos a diretor e vice-diretor da chapa 1, União e Compromisso. O professor Douglas do Nascimento Silva, candidato à direção do centro, da direção da escola, é engenheiro químico e médico pela UFRN e doutor em engenharia química pela USP.
UFRN em 2011 como professor da Escola de Ciências e Tecnologia, na área de Mecânica dos Fluidos, tendo ministrado disciplinas da área de Química. Atuou como assessor para assuntos de curricularização da Pró-Reitoria de Extensão e exerce a função de diretor de atividades estudantis da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É membro do CONCEP e da Câmara de Graduação da UFRN como representante da ECP. Participou de diversas comissões na UFRN e coordena ações e projetos de pesquisa e extensão e desenvolve pesquisas nas áreas ambiental, termodinâmica e de petróleo, sendo pesquisador vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, e ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Petróleo e Gás Natural da UFRN. O professor Josemar de Oliveira Júnior, candidato a vice-diretor da escola, é graduado em Engenharia Elétrica pelo UFPB, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela UFCG. Tem 10 anos de experiência profissional como docente, tendo atuado em diversas instituições de ensino superior e no IFRN. Ingressou na UFRN em 2009 como professor da área de informática da Escola de Ciências e Tecnologia. Exerce a função de coordenador do curso de Ciências e Tecnologia desde junho de 2011. Presidindo o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do curso. Foi membro do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da UFRN, como representante da ECT por 4 anos, tendo atuado nesse período na Câmara de Graduação da UFRN. Atualmente é representante da ECT na Comissão Permanente de Desenvolvimento Industrial, CPDI, e membro do Colegiado do curso de Engenharia de Telecomunicações. Exerce atividades de pesquisa nas áreas de processamento de sinais e reconhecimento de padrões e participa de um grupo de trabalho sobre metodologias ativas e inovação no ensino superior. Passando agora para a leitura do perfil dos candidatos. Da chapa 2, chapa Renovar. Professor Daniel Nelson Maciel, candidato a diretor da escola. Nascido em Natal, RN. É formado em Engenharia Civil pela UFRN, possui mestrado e doutorado em Engenharia de Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Durante o doutorado, fez estágio de doutorado na Universidade de Cambridge, Reino Unido, onde passou um período de 11 meses. Daniel atuou na área de Engenharia Aeronáutica como engenheiro de estruturas nas seguintes empresas: Ernova Engenharia, na Espanha, e Boeing Company em Seattle, Estados Unidos. Também trabalhou em projetos aeronáuticos ligados à Embraer, em São José dos Campos, São Paulo. Desde 2010, Daniel é professor adjunto da Escola de Ciências e Tecnologia, onde leciona a disciplina Mecânica dos Sólidos e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFRN. O professor Paulo Dantas Sensio Júnior, candidato a vice-diretor da escola, é nascido em Souza, na Paraíba. É formado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado e doutorado em Física pela mesma universidade. Tem experiência na área de Física da matéria condensada, com ênfase em Física computacional. Fez pós-doutorado na UFRN, onde desenvolveu o trabalho de simulação computacional de sistemas físicos. Desde 2010, Paulo é professor adjunto da Escola de Ciências e Tecnologia, onde leciona componentes curriculares de matemática. Bom, como eu falei para vocês, após a leitura dos perfis de cada candidatura, eu vou passar a palavra aos membros de cada uma delas, para que eles comentem e apresentem a sua chapa. Lembrando que nesse debate, embora os candidatos à direção e vice-direção da escola estejam presentes nas mesas, apenas os candidatos à direção vão poder apresentar as ideias e participar como debatedores do debate. Então, na sequência do sorteio feito, eu vou passar a palavra para os professores, para o professor Douglas do Nascimento Silva, candidato à direção da escola pela chapa 1, União e Compromisso, para a apresentação de sua candidatura. Boa tarde. É um prazer poder participar desse momento de discussão. Mais na verdade, nessa campanha nós tivemos vários momentos de debate, discussão, onde trabalhamos a construção de ideias para poder pensar a gestão da Escola de Ciência e Tecnologia nos próximos 4 anos. Conversamos com vários professores, servidores técnicos administrativos e com alguns estudantes também, para poder fazer uma análise da escola e pensar o que é que a gente
projeta nos próximos 4 anos aqui na ECT. E nesse aspecto a gente vê que a escola tem 6 anos agora, e ela se focou nesse período, que foi um trabalho árduo, de garantir a execução do curso. Nosso curso ele tem dimensões diferenciadas, e foi necessário garantir a contratação de professores, construção de espaço físico e garantia de recursos financeiros, desde material até reagentes, uma série de atividades que são necessárias para a execução de um curso como esse. Nesse aspecto, nós acreditamos que o curso já consegue andar bem, tem problemas a serem resolvidos, mas isso a gente não acredita que seja nosso foco nos próximos 4 anos, porque a unidade acadêmica não pode ser composta só de ensino de boa qualidade. Então, com isso, a gente pretende trabalhar fortemente para que os próximos 4 anos a gente tenha um fomento à pesquisa, à extensão, à inovação e à valorização do empreendedorismo que muitos dos estudantes da ECT, professores e servidores têm em suas mentes. Uma proposta agora que nós temos a Impacta, então uma das coisas que a gente vai valorizar é a incubação de empresas, fazer as ideias que estão aí perambulando pela mente de cada um e os conhecimentos que são adquiridos serem unidos, serem colocados juntos com o compromisso de que a gente possa sair daqui com as empresas incubadas e garantindo até a manutenção financeira de muitos de vocês no futuro. Para fazer isso, a gente vai trabalhar na construção do plano quadrienal da unidade, onde a gente vai verificar todas as potencialidades que os diversos professores, servidores técnicos administrativos têm na pesquisa, em atividades de extensão e inovação, fazer com que essas potencialidades sejam colocadas juntas para que a produção seja vinculada, não seja uma produção isolada de muitos bons pesquisadores que nós temos aqui na ECT. A ideia é fazer com que a unidade seja conhecida por sua produção como unidade. É a pesquisa da ECT. Trabalhar em conjunto, fazer com que essa produção seja linkada, seja toda vinculada, trabalhada junto, e não o grande Frankenstein que a gente poderia ter hoje se fosse simplesmente colocar tudo no papel. A ideia é que essa produção fomente a participação dos estudantes nesses diversos projetos e leve a um futuro não muito distante a gente conseguir executar a criação de planos e programas de pós-graduação, né? Que é algo que é necessário também que exista dentro das unidades acadêmicas. A gente pretende trabalhar também a reformulação e reestruturação dos programas de tutoria, monitoria e apoio ao docente, o nosso auxiliar acadêmico, fazer com que ele se torne algo efetivo e não temporário, como é hoje, né? E trabalhar também pela gestão administrativa, valorizando a pesquisa na área da educação e pesquisa também na área administrativa aqui na ECT, garantindo a manutenção do prédio, correndo para garantir a licitação e a construção do prédio anexo, além de pensar outras coisas como questões de alimentação, que a gente sabe que não é um problema só da ECT, mas de toda a universidade, áreas de vivência. A gente tem, por exemplo, aqui no setor 4 e a Escola de Ciência e Tecnologia, uma grande área que pode ser transformada facilmente em uma área de vivência, que é um trabalho que a gente pretende fazer em parceria com o Centro de Tecnologia. São várias as propostas, a nossa carta-programa ela tem circulado, né? E a gente acredita que a construção dessa realidade, que é a unidade acadêmica amadurecida e forte, que tem ensino, pesquisa, extensão e inovação, passa pelo compromisso e pela união da unidade. Por isso, nós estamos lançando essa chapa como proposta de gestão nos próximos 4 anos. E esperamos que essa gestão seja participativa e colaborativa, no intuito de que daqui a 4 anos a gente possa fazer uma grande festa de 10 anos da ECT, com a ECT sendo uma unidade madura e reconhecida por todo o seu potencial. Obrigado, candidato. E agora eu vou passar a palavra ao candidato
Daniel Nelson Maciel, da Chapa Renovar, Chapa 2. Para a apresentação também em 5 minutos. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui novamente, né, debatendo a Escola de Ciência e Tecnologia. Né. Estamos aí completando como professor por 6 anos de escola. Né. Gostaria de agradecer a presença dos professores aqui que eu estou vendo, dos técnicos, né, e dos alunos. Né. Essa presença aqui é importante para que a gente realmente se exponha aqui, coração aberto para vocês, né, as nossas propostas. Quando a gente lançou a Chapa Renovar, a gente tem, como o próprio nome diz, a intuito de renovação da atual administração que vem sendo feita desde então. Por quê? Porque na primeira eleição que tivemos, a gente sabe que teve o apoio da atual gestão e aí segue novamente com o mesmo apoio à atual chapa que já se apresentou. Então a gente coloca como uma proposta necessária, como um desafio, né, necessário, que é trazer novas caras frente à direção da Escola de Ciência e Tecnologia. Diante disso, uma das propostas que a gente começa como sendo principal é a ampliação dos cursos, né, aqui dentro do PCT. A gente tem o PCT e a gente tem propostas aí para trazer, eu estou pessoalmente envolvido, propostas para trazer engenharia espacial. Né? É um projeto que já está em curso de elaboração do projeto pedagógico, uma proposta, né, do projeto pedagógico, e a ideia é que esse curso ele fique aqui mesmo no PCT. Né? Vocês vão entrar no PCT e se formam engenheiros aeroespaciais aqui mesmo no PCT. Né? Dentro disso, por se tratar de um curso altamente internacionalizado, a gente vai fortalecer os acordos de cooperação. Né? Hoje a gente tem um acordo com a Universidade Técnica de Munique, que é um acordo informal. Né? E o professor Muro está guiando, o professor Roberto Muro, e a gente está junto, eu e o professor Paulo, que a gente tem um projeto, inclusive, aprovado na EAB. Né? A gente também vai fortalecer a CT através de inclusão de professores e pós-graduação. Né? Sabemos que há uma dificuldade, né, na inclusão dos professores nas pós-graduações e outros cursos de sequência. Então, nossa estratégia já é traçada, uma estratégia que deu certo comigo e eu quero implantar, caso o diretor atuar politicamente para que isso seja uma realidade. Né? Outra proposta que surgiu durante nossa campanha é que era necessário fazer algo pela orientação acadêmica. Né? A orientação acadêmica do professor não tem funcionado por a quantidade de alunos para o professor. Então, nossa ideia é criar um aluno que a gente pode chamar mentor acadêmico, né? Que é bastante comum nas universidades estadunidenses. Né? O mentor ele vai auxiliar o professor nessa orientação acadêmica. Não só na parte de dizer quais as matérias que deve cursar, mas também na parte social do aluno, que, sobretudo, hoje a gente tem muita gente vindo de fora em razão do SISU. A gente pretende também melhorar os programas de monitoria, né? Ampliando e colocando recursos online. Isso aí também vai ser feito para o programa de tutoria. Então, vamos implementar a monitoria online, principalmente o pessoal noturno, que eles têm dificuldade da permanência aqui, que não seja no horário de aula. Né? Vamos promover atividades culturais, esportivas, vamos nos aproximar dessa diretoria do diretório acadêmico. Acho que é importante isso aí, essa relação, essa discussão constante, né? Essa presença da direção na vida acadêmica. Né? E trabalhar para que o prédio anexo seja realidade. Né? O prédio anexo ele já vem há anos, né, sendo colocado como uma necessidade, desde a sua criação, a criação da escola se fala desse prédio anexo. A gente vai trabalhar para que isso aconteça. Né? É um compromisso nosso. E, finalmente, sobre uma das propostas para a gente concluir, é que a gente precisa, para que esse projeto realmente dê certo, do auxiliar acadêmico. Né? Esse auxiliar ele vai ajudar o professor nas tarefas de classe, né, de correção de provas. A gente vai poder fazer um planejamento melhor para os alunos. Né? A gente vai poder fazer com que os alunos não fiquem apenas fazendo provas o tempo todo. Então, para isso a gente precisa do auxiliar acadêmico. Vamos também lutar, inclusive, para que a gente tenha uma
representatividade dos conselhos superiores da escola. E entre outras propostas que a gente vai colocar aqui para vocês, eu desejo um debate, a gente fica muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, candidato. Vamos passar então à segunda rodada, o segundo bloco do debate, que é o bloco onde os candidatos fazem perguntas entre si com temática livre. Lembrando, plateia, que esse é o momento final onde vocês terminem de formular suas perguntas e encaminhem aos membros da comissão eleitoral para que elas sejam participem do sorteio do próximo bloco. Nesse bloco, os candidatos fazem perguntas de temática livre entre si, na ordem que será sorteada logo em seguida. O bloco funciona da seguinte forma: a pergunta do primeiro candidato, da primeira chapa que for sorteada, terá duração de 1 minuto e as respostas poderão ter até 3 minutos. As réplicas poderão durar até 2 minutos e réplicas de 1 minuto. A chapa que começa perguntando, na segunda rodada, responde e assim por diante. A gente faz um ligado. Eu vou fazer então o sorteio da chapa que vai começar perguntando. Eu tenho aqui no papelzinho a chapa 2, renovar, certo? E a chapa 1, união e compromisso. Eu vou realizar o sorteio. A chapa que começa o bloco perguntando é a chapa 1, união e compromisso. Então eu vou passar a palavra novamente ao professor Douglas para que ele encaminhe a chapa 2, sua pergunta de temática livre, com um tempo para pergunta de até 1 minuto. Professor Daniel, a gente sabe que uma das demandas, não só dos nossos estudantes, mas até de pessoas que não são da SCT, é a incorporação de novos cursos ao bacharelado em Ciência e Tecnologia. E, inclusive, o senhor colocou numa rede social, iria trazer o curso de Engenharia Civil. Eu queria que o senhor, nos 3 minutos que tem direito, explicasse qual o caminho que vai ser tratado e trabalhado para que vocês tragam mais cursos para o bacharelado e as condições para isso. 3 minutos. Eu não disse que iria trazer o curso de Engenharia Civil, eu disse que ia trabalhar para trazer o curso de Engenharia Civil, é diferente. O curso de Engenharia Civil tem sido um dos cursos, que seria mais importantes, mais procurados aqui na escola, na universidade. E de início, desde a criação da SCT, houve muita resistência por parte do corpo docente de Engenharia Civil. Hoje, a gente já, como eu sou professor do programa de pós-graduação, eu já tenho conhecimento que essa resistência não é mais como era antigamente. Já existe um grupo de professores que estão interessados em que o curso seja uma realidade. Como é que eu vou fazer isso? Discutindo com o colegiado da escola, discutindo com o colegiado do curso de Engenharia Civil. Tem que haver uma proposta que atenda às nossas necessidades aqui, às necessidades deles lá. E, inclusive, já soube que existem até projetos prontos, do curso de Engenharia Civil, que seria noturno. Falta realmente haver esse interesse do parte da direção para que essa postura seja feita. Eu tenho o maior interesse nisso aí. Nós temos o maior interesse nisso, trazer o curso de Engenharia Civil para cá. É uma questão política e de que saber se a escola realmente vai sair ganhando. Então, eu estou aqui no sentido de quero trazer o curso de Engenharia Civil, mas não quero apenas que a escola carregue o ônus de trazer um curso de Engenharia Civil. A gente precisa de ter uma contrapartida de contratação docente, contrapartida de espaço, de infraestrutura, mas tenham em mente que o nosso compromisso é trazer esse curso
criar o curso de aeroespacial. Nosso compromisso é ampliar, mas desde que essa contrapartida ela seja boa para a escola como um todo. A gente não pode pegar um curso e carregar nas costas todo o ônus. Vai ter que haver um aumento de vagas de entrada, né? Vai haver uma procura maior que é benéfica e estamos dispostos sempre sim a negociar, né? E vou fazer essa aproximação sim com a civil. Essa é a forma que a gente quer atuar para que a gente atraia cursos de importância, não só civil, mas outras engenharias também que queiram entrar. A Chapão tem 2 minutos para ela. Bem, pessoal, essa pergunta ela tem um intuito, que é demonstrar que a gente precisa fazer, na verdade, uma ampla negociação. O professor Daniel colocou a importância de discutir com o Departamento de Engenharia Civil, mas a gente precisa discutir com muito mais gente, na verdade, porque ao trazer o curso de Engenharia Civil para o bacharelado, a gente vai precisar de professores para cumprir esse curso aqui, espaço físico, recursos financeiros, estrutura de laboratórios, né? A gente vai, ao mesmo tempo, trazer o curso para cá, a gente vai tirar dos departamentos de matemática, de física, de química, disciplinas que são ministradas hoje por eles para esses cursos. Então, na verdade, ao tentar fazer isso, a gente vai precisar negociar com toda a instituição. É importante que vocês saibam disso, porque há muito tempo, não é de agora, tanto a engenharia civil como a engenharia elétrica já vem sendo assediadas e nos assediando, né, para que a gente traga os cursos para cá. Não porque seria só bom para a ECT, mas seria principalmente bom para a formação dos estudantes. Está comprovado que o nosso modelo é bom. E isso faz com que aquelas unidades tenham o interesse em que os estudantes entrem pelo BCT. Na verdade, a discussão é até mais ampla, porque ao fazer isso, a gente precisa pensar, por exemplo, a situação de cursos como engenharia química e de alimentos, que hoje, na estrutura atual, teriam muita dificuldade de se engajarem ao curso do bacharelado em ciências e tecnologias. Então, a discussão é mais ampla, a gente pensa até em criar outros bacharelados, não necessariamente aqui, mas, por exemplo, ciências químicas e farmacêuticas, para atender essa necessidade das químicas, da engenharia química, da farmácia, e outros cursos que a gente pode discutir. Então, a discussão não é só nossa, é ampla, de toda a instituição. Um minuto para frente, cara. A discussão não é só nossa, concordo, mas a vontade existe, né? A gente vai realmente buscar trabalhar que isso seja uma realidade. Agora, repito, toda a nossa movimentação como direção aqui vai estar sempre pensando na ICT. O que a ICT vai ter como retorno? Será que vai valer a pena? Certo? Então, a gente pensa nesse sentido. A discussão é ampla, é complexa, envolve interesse da administração central, envolve interesse do CT, envolve interesses aqui da escola. Mas precisa ter vontade. Ter vontade e trabalhar para que a gente consiga chegar em comum acordo. É assim que eu penso e o professor Paulo, com certeza, também pensa. Na próxima rodada, a chapa 2 inicia participando. Você pode fazer uma pergunta temática liga até 1 minuto para praticar. Professor Douglas, o pré-anexo é um projeto, né, que nasceu com a escola. Eu lembro desde 2010, quando o professor Paulo e eu chegamos, já falava dessa necessidade. O professor Edith, então diretor, já falava dessa necessidade, já falava que isso iria acontecer. Passado 4 anos sobre a administração, que a chapa ativamente participou, né? Gostaria de saber por que o prédio ainda não é realidade. Qual a parcela de responsabilidade que a tua administração tem por esse sucesso? Bom, essa é uma pergunta extremamente simples de se responder. Em 2010, na verdade, o professor Edilson já anunciava que haveria necessidade de um prédio anexo. Mas entre anunciar a necessidade e a gente começar a discutir o projeto e finalizar o projeto, que só foi finalizado agora, né, existe uma grande distância.
É preciso que vocês percebam que, pelo projeto original do Reúne, a reforma da reitoria deveria estar pronta em 2010. E quem vai na reitoria sabe que ela ainda está terminando. Atrasos em obras foram comuns em toda a universidade. Só teve uma obra aqui que foi cumprida no seu prazo, no seu cronograma. Foi o nosso campo de futebol, nenhum outro. E o segundo prédio que mais aproximou desse tempo foi esse prédio aqui, porque o professor Emílio vinha todos os dias a esse prédio para ver a obra. Certo? Então, assim, a construção do projeto do prédio anexo é algo que foi feito em várias reuniões, com várias discussões. E, para quem não sabe, a proposta original em área do prédio anexo é 1/3 do que hoje está no projeto acordado e que tem recurso para a construção. Então, o prédio anexo ele cresceu em tamanho 3 vezes. Né? Isso se deu ao longo do processo, com as discussões, com as demandas que foram apresentadas para a reitoria e para o Ministério da Educação. Nesse prédio anexo, existe ali espaço para sala de monitoria, sala de estudos, lanchonete, uma área de vivência que é um hall, tem até edifício garagem nesse prédio. Tá? E isso foi conseguido na última hora, como se diz. Então, a construção do prédio anexo, o projeto do prédio anexo é algo que não foi feito da noite para o dia, foi feito coletivamente, com a participação de várias pessoas, vários professores, técnicos administrativos, muita gente opinou. Esse projeto foi e voltou várias vezes para a Superintendência de Infraestrutura, né? E hoje ele ainda não atenderá todas as nossas necessidades, mas ele já vai cobrir uma boa parte das demandas que nós temos, como laboratórios e até salas para professores. Nós hoje já estamos num gargalo, que é novos professores sendo contratados, nós não temos salas para receber esses professores. Então, o prédio anexo, ele vai sim ser uma realidade e a gente já está, na verdade, precisando angariar mais espaço, porque não foi suficiente para as necessidades que a gente tem. Pessoal, o prédio anexo não existe. É só uma fantasia, na verdade. Dizer que o prédio anexo cresceu 3 vezes, ele nem existe. Antes, se ele tivesse o tamanho inicial e já tivesse a operação. E sobre essa questão de atraso de obra, existe uma diferença entre atrasar uma obra e ela nem existir. Então, dizer que a obra que não atrasou, porque o professor Edilson vinha todo dia, então, poderia estender isso para as outras demais obras aqui na universidade, aparecer todo dia, e a gente vai ter, acaba com os atrasos de obra. É uma discussão muito simples. Eu acredito que, tenho certeza que foi questão de fraqueza política, né, da atual direção, de não ter realmente encampado essa necessidade urgente. O prédio ECT, em razão da urgência dos recursos do REUN, ele foi criado a toque de caixa. Né? Dessa forma, houve pouco tempo para discussão. E não estou ocupando aqui isso aí, porque é assim que às vezes as coisas acontecem. Né? Aí existia a verba e surgiu a oportunidade de implementar um bacharelado e ele foi construído a toque de caixa. Por exemplo, hoje ele não tem área de escape para incêndio para pessoas com deficiência. Então, se alguém está no 3º andar ali e pega fogo, o prédio, é cadeirante, por exemplo, ele vai ficar lá. Porque os elevadores vão se ligar e você não vai descer. Então, entre outras coisas, esse anfiteatro, as cadeiras muito próximas umas das outras, sem corredor central. Então, foram coisas que foram feitas e que a gente precisa realmente repensar. Né? Às vezes a obra sai rápida demais, mas não tem uma discussão ampla. Acredito que faltou mesmo, o prédio anexo não existe porque faltou inapetência política. Bom, essa é uma visão. Quando eu coloquei o prédio da reitoria, foi para que a gente tivesse uma conta rápida. O prédio anexo, ele surge na fila da Superintendência de Infraestrutura depois da reitoria, que já surgiu desde 2007 no projeto Reúne. Então é uma conta simples. Se o prédio está na fila depois de outro, que ainda nem foi terminado, quando eu falei do tempo de atraso, foi que todas as obras, na verdade, foram atrasadas. Vontade política, força política, você constrói com diálogo.
E quando eu digo que o prédio foi aumentado em 3 vezes o tamanho, isso mostra que não faltou nem vontade nem força política. O prédio não estaria pronto, gente. Ele podia ter 1 metro quadrado. Ele seguiria uma ordem das construções que tinham na superintendência de infraestrutura. E nesse período a gente trabalhou para que esse prédio ele tenha hoje o triplo do seu tamanho. Não foi um trabalho feito diretamente pelo professor Douglas ou pelo professor Rosemar. Nós apoiamos o professor Rex e a professora Cris. Nesse trabalho eu não tenho dúvida e nem vergonha de dizer que o trabalho foi... Obrigado. Dando início agora à segunda rodada, trazendo os candidatos, deixar para pode formular sua pergunta. Esse processo vai se repetir até que cada candidato tenha perguntado e respondido 3 vezes. Vamos iniciar agora a segunda rodada. Não. Fica no zigue-zague até o... Bom, professor Daniel, vocês, de forma invertida, se eu não me engano, na eleição passada, há 4 anos, foram candidatos à direção da escola. Nesses 4 anos, a gente passou aí por várias coisas. Eu queria saber, já que você se propõe novamente a estar na direção da Escola de Ciência e Tecnologia, nesses 4 anos, qual foi a preparação que vocês tiveram para isso, para chegar a essa direção e, principalmente, que modelo de gestão, como vocês pretendem fazer a gestão da escola? Qual a participação do diretor, do vice-diretor e das demais pessoas? 2 minutos para a resposta. Boa sua pergunta, Douglas. Eu vou dizer como é que a gente se preparou nesse tempo aqui. A gente se preparou sendo professor da escola. A gente se preparou pegando turmas de 150 alunos. A gente se preparou tendo que corrigir mais de 300 provas às vezes. A gente se preparou participando dos conselhos. A gente se preparou lutando para que as turmas sejam reduzidas, lutando para que a gente tenha auxílio ao professor. A gente se preparou fazendo pesquisa. A gente está se preparando fazendo pesquisa. Afinal de contas, a gente tem que atuar em ensino, pesquisa e extensão. Nos preparamos também colocando projetos de extensão. E nosso modelo de gestão, eu vou dizer que vai ser o mais transparente possível no tocante à participação ampla das discussões dentro das questões mais pertinentes da escola. A gente vai criar uma relação diferente da atual gestão, uma relação mais próxima com os professores, uma relação mais próxima com os alunos. Vamos criar a agenda da direção. A agenda da direção, vocês vão entrar no site e vão ver o que o diretor está fazendo. Quais são as reuniões que ele vai participar, se ele está dando aula, se ele está na sua sala. A gente vai criar esse tipo de mecanismo. A gente está sempre aqui na escola. A gente não se ausenta da escola. Então é assim que a gente vai trabalhar. Dentro da escola com vocês, 100% ECT, 100% dedicado à escola. E eu conto com a ajuda dos técnicos, eu conto com a ajuda dos colegas. Os técnicos administrativos aqui são da maior qualidade, eu diria, sem medo de errar aqui na UFRN. Existem técnicos aqui que, inclusive, repassam da sua carga horária aqui. Tamanha a sua dedicação à escola. Nós, docentes, também fazemos isso. Carregamos nos ombros grandes dificuldades, carregando nos ombros a dificuldade de ficar só, sem auxílio, numa sala de 150 alunos. Já chegamos a ter 169 alunos, inclusive por uma deliberação da coordenação que não conversa com os professores, não conversa com os alunos. Então a gente tem essa postura. Nossa postura é de conversar. Todos nós aqui, os colegas, nos conhecem. Conversamos, somos simpáticos, não nos metemos em confusão, em brigas, etc. Temos uma postura de diálogo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho não, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Vamos contar com a ajuda de vocês. Não temos respostas prontas. Então, vamos em frente. Obrigado, candidato. A chapa tem 2 minutos.
servidores técnicos administrativos é o melhor disparado, assim, de toda a universidade, não há dúvida. Nossos professores têm um compromisso com a escola e com o ensino que é feito aqui. Né? A gente tem um grupo de servidores, eu vou colocar todo mundo junto, que é extremamente qualificado, capacitado e compromissado. Isso é importantíssimo. Agora, primeiro sobre o modelo de gestão. Né? Aliás, primeiro eu vou falar sobre a preparação. Bom, nesse aspecto a gente também é professor, também ministrou as turmas grandes, eu dei aula em Química Tecnológica, dei aula em Mecânica dos Fluidos, dei aula até em outras unidades, né? Participei de projetos de extensão, coordenei projetos de extensão, projetos de pesquisa, mas existe uma quarta vertente que é muito importante, principalmente se você estiver na gestão, que é a administração. O professor faz ensino, pesquisa, extensão e administração. Não estou dizendo que você precisa, para assumir a direção, ser expert em administração, mas você se preparar, participar dos colegiados superiores, estar em comissões, discutir com outros centros, né? Participar do debate político, da construção, por exemplo, de distribuição de orçamento, de professores, etc., é algo que é necessário. E nesse tempo, além de fazer todas essas atividades, tanto eu como o professor José Mais estivemos envolvidos com a administração dessa instituição. No modelo de gestão, nós acreditamos na gestão participativa. Diretor e vice-diretor serão confundidos com uma mesma pessoa. E todos os professores de técnico administrativo vão poder ter participação ativa em todas as decisões. Isso é uma novidade em relação à direção anterior, atual. Queria frisar que somos professores, concursados, doutores, temos capacidade de gerir, temos apoio, fazemos também parte dos conselhos aqui da escola. É importante que fique claro que essa impressão que você precisa participar dos conselhos superiores, essa impressão que você fica sendo coordenador, isso me cheira a uma coisa chamada carreirismo no serviço público. Então a pessoa precisa estar atrelada constantemente a um cargo para poder se dizer capaz. Eu diria que seria até um pouco de insegurança isso aí. Né? Temos exemplos, inclusive, na presidência da República, que o presidente Lula, por exemplo, nunca participou, acho que nunca nem foi cinto de prédio. Então, acho que essa conversa ela não pode ir por esse caminho, não. Obrigado, candidato. Agora o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta na segunda rodada. Uma das suas propostas, você não definiu, o organograma administrativo estrutural GDH, que é chamado de Gestão de Desempenho Humano da Unidade. Gostaria de saber as ações para obter isso nessa proposta. Bom, o organograma é algo que toda unidade deve ter, e estruturar o GDH é algo que faz com que a unidade esteja organizada. A gente saiba em qualquer lugar, né, como vai funcionar a unidade. E isso é um trabalho que deve ser feito da seguinte forma. Você vai ter que delimitar quais são as atribuições e ações que devem ser executadas por cada órgão interno da ECT. Por exemplo, a Secretaria de Patrimônio, que ela é responsável? Isso. A Secretaria Acadêmica, isso. E a estruturação disso é que resulta no GDH e no organograma. O que nós vamos fazer é não só definir essas atribuições a partir da legislação vigente, a partir do edital do concurso de cada área dessa, fazer com que essas atribuições sejam conhecidas, porque existem muitos problemas aqui, de que um professor, por exemplo, solicita de um técnico administrativo alguma atividade que ele não sabe que não é função daquele técnico administrativo. Não é culpa de nenhum dos dois.
na verdade, a unidade não fez a estruturação do GDH. E isso a gente pretende e vai fazer o mais rápido possível e divulgar isso o máximo possível para que as pessoas saibam qual é a atribuição de cada membro da ECT, o que cada um deve fazer e qual o limite de atuação de cada pessoa. Isso com certeza qualquer diretor, diretoria, mínima responsável que fosse, deve fazer. É por isso que a gente está chamando a atenção, porque algumas propostas aqui parecem até interessantes, mas fica uma sensação que está atacando a unidade, porque isso é dizer que o GDH não é feito aqui na unidade. E o organograma também não é, sendo coisas básicas, eu fico até em dúvidas quem é a situação, a posição no caso. São coisas simples, que em 4 anos não foram feitas. Então, essa aura que foi criada sobre o gestor, é importante que fique claro. Isso não é algo que a gente deve continuar insistindo nisso. Todos nós aqui somos responsáveis por um ECT melhor possível. Certas questões administrativas devem ser feitas obrigatoriamente, partindo do princípio que existe uma gestão. Se não for feito em 4 anos, fica difícil realmente de acreditar que isso vai ser feito, pode até ser que seja feito, mas fica claro que a responsabilidade da gestão não é tão como a chapa 1 prega, né? A qualidade da gestão. Então, a gente gostaria de frisar isso. A gente vai assumir a diretoria, eu me coloco sem experiência como gestor, conto com o apoio de todos, conto com o apoio dos técnicos e a gente vai ser bastante cobrado para que a gente tenha resultados positivos, porque afinal de contas é a primeira vez que uma diretoria assume sem o apoio da atual direção. A gente vai fazer de tudo para que essa parte ela seja realmente bem executada. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Vamos trabalhar, uma expressão que eu gosto de usar, diuturnamente, né, para que essas coisas realmente saiam do papel e sejam uma realidade. Bom, eu preciso desmistificar essa história de que eu não pareço com o professor Rex. O professor Josimar não se parece com o professor Rex. Nós não somos a atual gestão. E isso que está colocado na nossa carta do programa é mais uma análise de senso crítico do que faltou da atual gestão. Mas eu não posso também apagar a gestão do professor Edilson e a gestão do professor Rex nessa escola. A gente tem que lembrar tudo que foi feito aqui. A gente tem que lembrar a quantidade de professores que a gente começou na gestão do professor Rex, 60, e agora já está com 78 e tem vaga ainda para ser preenchida. A gente tem que ver que coisas foram construídas. Eu espero realmente, professor, que independente de quem vá assumir a direção, possa contar com o apoio de todos os professores e todos os técnicos administrativos. Não um apoio cego e burro, mas um apoio crítico. É esse que a gente espera. Porque o professor Rex e a professora Clícia, infelizmente, não contaram com o apoio de todo mundo. Obrigado. Agora, só para esclarecer, a gente vai começar a terceira rodada de perguntas entre as chapas dentro desse bloco. O sorteio, esclarecendo a dúvida do professor Douglas, será no início do próximo bloco, quando a gente vai ler as perguntas da plateia. Então, começando essa terceira e última rodada de perguntas entre as chapas, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Ok, vamos lá. Mais uma pergunta sobre a gestão da ECT. Essa voltada para orçamento. Nós temos um orçamento hoje que foi incorporado a partir do Reúne, mas que a gente está vendo a situação nacional aí, né? Nosso orçamento nacional sofreu uma queda muito grande. E eu queria fazer uma pergunta no debate de PLL. Pintei o quadro e o professor Daniel disse que esse quadro não seria, mas eu gosto de pintar quadros ruins também. Então, no caso de haver uma redução, um corte brusco dos orçamentos das universidades federais, e isso nos atinja diretamente, uma vez que é proporcional, qual seria a saída para trabalhar essa falta de orçamento?
Criatividade, né, pessoal? Tem que trabalhar com criatividade, com economia. Sabemos que alguns gastos, eles podem ser reajustados, né? Isso no cenário que o professor Douglas está colocando. Hoje, o orçamento da universidade, tudo cresceu demais. Eu fui aluno aqui, em tempos de vacas magérrimas, vacas, eu diria até mortas, né? E a gente viu que cresceu enormemente. E esse crescimento, eu acredito, né? Isso não sou eu que só apenas acredito, ele tem como você ajustar em momentos de crise. Mas isso é um cenário fictício. A gente tem que ver que corte é esse. A gente tem que ver como ele vai vir, o corte, se vier, e teremos que traçar estratégias para economizar. Eu, particularmente, já traço algumas mesmo em termos de vacas magras, e vacas gordas, né, digamos assim. Eu já faço o planejamento das minhas turmas, impressão de material. Se eu tenho 100 alunos, eu não vou imprimir 100 provas. Eu sempre espero aí uma abstenção de 10, 15%. Eu me cansei de ver amontoado de provas impressas. Então, desperdício de dinheiro público no chão da minha sala. Então, eu particularmente já emprego essas medidas, né? Sempre que é possível, a gente tem que economizar. Então, minha estratégia foi essa: imprimir provas, caso exceda o número, eu vou lá e imprimo na secretaria, evitando assim desperdícios. Já tem uma postura também de não imprimir qualquer coisa na impressora do corredor. Isso aí já é uma atitude, né? Temos que mudar as atitudes em momentos difíceis, de crise. Né? Ar-condicionados, né? Temperatura mais alta, desligar sempre que sair, luz apagada. Então, são várias estratégias. A gente tem que usar a criatividade, né? Temos que colocar aí os alunos para pensar junto conosco quais são as alternativas mais eficazes, técnicas também. Sei que muita gente tem ideia de sustentabilidade hoje. Então vamos pensar nesse sentido. É um cenário fictício, né? Eu acho que a gente tem que estar de mente aberta justamente para resolver os problemas. É um cenário fictício que pode ocorrer, né? A gente está aqui discutindo estratégias de solução. Então a gente vai trabalhar nesse contexto de economia e criatividade. Teria que haver uma ampla discussão com os técnicos, professores, caso haja um corte brusco de orçamento. E aí, dentro dessa situação, mais difícil ainda o pré-anexo sair. Bom, tem uma coisa que eu concordo com o senhor, é o fato de que a gente deve promover a economia em qualquer tempo. Isso aí é algo natural. Agora, quando a gente tem problemas com orçamento, essa criatividade ela tem que ser realmente bem trabalhada. E aí, em caso de a gente ter situações como esse tipo, o professor Daniel coloca, tem gastos que podem ser reajustados. Eu fiquei sem entender essa frase, porque as licitações são preços definidos, eu não vejo como a gente reajustar. O máximo que a gente poderia fazer em termos de reajuste era não ter o mesmo número de servidores terceirizados. Mas o Ministério do Planejamento ele tem uma quantidade de servidores por metro quadrado. O fato dele ser terceirizado não significa que eu possa explorar. Então, eu não vejo como fazer esse reajuste. Nesse contexto, a gente precisa economizar sim, mas a gente precisa fazer uma coisa que a gente não faz muito ainda e que, pelo foco de pesquisa, extensão, de fomentar esses trabalhos, nós vamos fazer, independente do quadro. É trabalhar para que a unidade busque recursos, não só na universidade. A gente tem que parar de ser tão dependente em termos de recursos da UFRN. Nós vamos buscar esse recurso sim, nas empresas, vamos fazer projetos de parceria com outras instituições, vamos fazer projetos de parceria com outras unidades acadêmicas e outros centros aqui da universidade, e vamos buscar dinheiro. Se tiver só rolando dinheiro ali no meio da rua, a gente vai lá buscar também. A gente vai buscar o dinheiro para fazer com que esse dinheiro renda projetos de pesquisa, dados de extensão, projetos de inovação e que essa produção possa fazer com que a gente vá buscar mais recursos, porque infelizmente a lógica é essa, né?
ganha mais recursos quem tem mais produção. Concordo com a busca, né, de outros recursos. Inclusive, por acaso, eu estava lendo esses dias uma reunião que a presidente Dilma teve com uma professora de Harvard, e ela estava justamente sinalizando essa necessidade das empresas participarem mais ativamente nos processos de inovação junto às universidades, pesquisa, fazendo com que esse modelo, na verdade, é tentar repetir o modelo que tem dado certo nos Estados Unidos. As empresas elas participam ativamente. Né? Há males que vêm para o bem. Ele não quer que haja cortes no orçamento. Mas eu acredito que a alternativa de você buscar, concordo, né? A alternativa de buscar recursos fora, concordo. Isso não exclui a necessidade de haver ajuste no orçamento. Vai ter corte, pode haver corte, tem corte de bolsas, como é que a gente vai fazer? Então tem que ser dos ajustes que a gente tem que fazer. Obrigado, candidato. E agora o senhor formula a última pergunta desse bloco. Lembrando a plateia que os interessados que ainda não formularam suas perguntas, o façam agora. Esse é o último momento que você tem para encaminhar suas perguntas ao pessoal da Comissão Eleitoral. Pode formular sua pergunta, candidato, em 1 minuto. Professor Douglas, quando se comentou durante a campanha o seu alinhamento com a reitoria, sua participação como dirigente sindical, sua participação em cargo comissionado junto à PROAE, né, assim, múltiplas atuações, e muito se comentou sobre a necessidade. Será que se comentou inclusive na época da sua contratação que você seria uma pessoa recomendada pelo reitor, então o reitor Ivonilo Rei, para assumir o cargo aqui de professor, o senhor veio redistribuído de outra unidade, né? É importantíssimo nesses momentos, quando a gente está falando em vagas magras, futuras, que a gente tenha um alinhamento perfeito aqui na ECT. O senhor é alinhado perfeitamente na ECT? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta de uma resposta tão simples, são três letrinhas só. Mas eu vou fazer ela de forma mais ampla para que fique bem claro. É lógico que eu sou alinhado da ECT. Eu já recebi convite para ir para outros departamentos e outras unidades acadêmicas. Recusei. Porque essa é a minha casa. Quando eu digo aos meus alunos, quem foi meu aluno, quem é, sabe, daqui só me tiro debaixo de bala. De outro jeito, não. Eu não saio dessa unidade. Agora vamos explicar os questionamentos que o senhor tem colocado. Primeiro, para quem não sabe como é que funciona o processo de redistribuição, o candidato à redistribuição, ele faz um ofício para o reitor da universidade onde ele pretende ir. Eu já estava na Unifesp e pretendia vir para a UFRN, por razões óbvias. Minha família é daqui, né? E eu pretendia vir para cá. Inclusive, o pessoal da Unifesp me questionava muito, porque lá eu tinha muito mais acesso a recursos para pesquisa. Mas eu, pessoalmente, não gostaria de continuar morando em São Paulo. Certo? Nesse momento, quando o reitor levou ao Conselho e a CPTI a minha demanda, e essa demanda foi aceita pela universidade, o reitor da UFRN envia para o reitor da Unifesp uma solicitação de redistribuição. A partir desse momento, toda redistribuição é indicação do reitor. Ele tem que fazer uma carta de um para o outro. Certo? Vim para cá, certo? É importante que se saiba que eu fiz um concurso, na mesma época, o professor Roberto Moro, também professor da Mecânica dos Fluidos, fez o mesmo concurso. Esse concurso teve um comportamento inadequado da comissão examinadora, a ponto de nenhum dos 3 membros fazerem parte de nenhum outro concurso na UFRN, desde então. 2 deles são, inclusive, professores da UFRN. E nesse concurso, ninguém foi aprovado, todo mundo foi reprovado na prova escrita, e os 2 primeiros colocados em termos de nota foram o professor Roberto Moro e eu. Automaticamente o professor Emilson identificou que o professor Moro tinha aprovação em outro concurso e que eu já estava na Unifesp. E o processo começou com essa conversa entre nós 3. Não foi somente entre eu, o professor Emilson ou o professor Ivonilo Rei. Na diretoria de atividades estudantis e na diretoria de política sindical da turma, eu desafio qualquer pessoa a mostrar um momento em que eu, de alguma forma, prejudiquei a ECT,
Ou pior, eu não cumpri as atividades a que fui submetido nessas duas diretorias. Pelo contrário, em ambas, tenho consciência, e os dados estão aqui para isso, que o resultado foi apropriado, adequado e melhor até do que se esperava. Por exemplo, a UFRN saiu de um 9º lugar no ranking de desporto universitário para o 3º lugar, incluindo inclusive as particulares de todo o Brasil. Eu fiz essa pergunta justamente para esclarecer, né, que muito me chamou a atenção na época da sua redistribuição, poucos meses, que chegou aqui na ECT, eu já tinha mais de um ano na ECT, houve a eleição para diretor, e você se colocou até na época, eu lembro das discussões, como até candidato a vice-diretor, numa chapa que, no caso, teria formação com REX. Muito me chamou essa atenção, porque os professores jovens que chegam na universidade, eles se inserem tão rapidamente assim no processo eleitoral. E ficou claro, inclusive, na postura pós-direção, né, quando o senhor tomou posturas, às vezes, um pouco exacerbadas, né, através de algumas ameaças, né, a professores de um grupo que não era da sua linha de pensamento, né, um grupo de oposição extrema, né, na época. Então, muito me chamou essa atenção, porque eu me coloquei na condição de professor jovem entrando. Como é que eu entro jovem na escola e já quero tomar atitudes muito incisivas no processo eleitoral? Os professores jovens vão entender isso aí que eu estou falando. A gente vai entrar aqui, a gente vai com calma conhecer as pessoas. E na época eu lembro que foi questão de 3 meses ou 4, você já estava extremamente envolvido numa campanha para a direção da escola. Então, isso não me traz confiança. Não me traz realmente confiança no sentido de que qual é a sua linha aqui na escola. A gente precisa de uma direção que vai atuar, sobretudo, para os interesses da escola. Precisa de uma direção sem comprometimentos. Precisa de uma direção sem comprometimentos com pró-reitorias, sindicatos, etc. Precisamos de direção 100% ECT. Obrigado. O candidato tem um minuto para frente. Bom, eu agradeço muito a pergunta, professor, porque quando o senhor coloca que eu não me passo confiança, eu lamento imensamente, porque não acredito que nada do que eu tenha feito aqui seja para tal desconfiança. Quando eu cheguei aqui por redistribuição, eu já tinha 2 anos no Unifesp. A gente já tinha aprovado um programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, e eu era o representante do campus na Câmara de Assuntos Estudantis, que deixou projetado todas as residências da Unifesp. Então é o perfil. Eu não gosto de ver as coisas que não estão funcionando, então eu gosto de me envolver. Quando cheguei aqui, outros professores sugeriram que eu fosse candidato a vice na chapa do professor Rex. E quando a professora Elisa se colocou, eu fui o primeiro a apoiar essa chapa, porque eu acreditava e ainda acredito no trabalho que eles desenvolvem. Obrigado. Bom, a gente termina assim o segundo bloco de perguntas das chapas e passamos ao terceiro bloco, no qual as perguntas formuladas pela plateia vão ser sorteadas e formuladas aos 2 candidatos. Eu vou iniciar o bloco sorteando qual das candidaturas vai ser a primeira a responder, e todas as perguntas formuladas vão ser feitas às 2 chapas. No caso, a primeira chapa, a chapa sorteada vai responder primeiro, e a segunda chapa, e a chapa que não for sorteada vai responder logo na sequência. A chapa que vai começar respondendo a primeira pergunta é a chapa 2, renovar.
maneira a ECT pode ter o apoio de empresas privadas e como elas serão atraídas para apoiar projetos? Nessa rodada, cada candidato vai ter 3 minutos para responder às perguntas. A maneira, hoje a gente tem como novidade a formação do incubador de empresas, Impacto. Então, os colegas que estão presentes aqui, uma das formas de você atrair, né, de você incubar empresas e você atrair a participação dos alunos no processo de criação de empresas, de inovação. Né. Outra forma é através realmente de parcerias, né, com empresas. A gente tem que oferecer o que a gente tem de melhor aqui, que é o corpo técnico, docente e discente. A gente tem, na verdade, essa estratégia deve ser montada no coletivo. A EJEC também deve se envolver nesse processo, né, de atrair serviços para a escola, atrair riqueza para a escola. A gente tem que também fazer parcerias, inclusive internacionais, não uma parceria internacional de via única, enviando pessoas e pessoal, mas uma parceria internacional de mão dupla, né, de forma que a gente tenha cooperação entre institutos, né, ou empresas interessadas em mão de obra aqui na universidade. Essa seria uma das estratégias, né, que a gente poderia colocar, uma das formas que a gente poderia colocar para atrair recursos. Né? Então, é isso aí. Mesma pergunta para Chapa 1. Bom, pessoal, eu não vou me estender não. O professor Daniel já colocou uma coisa que é concordância, que é a atuação com a incubadora, com a Impacta e com a EJEC. Existe apenas uma coisa que eu queria acrescentar, eu acho que nós temos concordância, ele também deve concordar com isso, é que as empresas elas serão atraídas pelas nossas potencialidades e capacidades. Então, organizar os professores em grupos e fazer com que esses grupos sejam conhecidos através do trabalho que desenvolvem é algo que vai atrair as empresas. Por exemplo, o professor Efraim, eu já fui fiscal de um projeto que ele teve com a Vale. Então a gente ele está desenvolvendo agora um outro projeto também com várias prefeituras, etc. Então o que a gente precisa é se mostrar enquanto unidade acadêmica, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo extensão e inovação. É isso que as empresas querem. E é isso que nós temos a oferecer. Só precisamos organizar e fazer essa oferta. Com certeza nós vamos atrair recursos para esse. Bom, vamos para a próxima pergunta. Se a próxima pergunta vai ser o mesmo elaborador da primeira, a gente não vai aceitar passar para outra pergunta para dar a oportunidade a outras pessoas também serem contempladas. Nessa rodada agora a gente também vai fazer a alternância como fez da outro bloco. No caso agora a Chapa 1 começa respondendo. Essa pergunta formulada pelo Diego. É bem verdade que os alunos que aqui se formam são de alto nível, mas também é verdade que há muita evasão no caminho. Quais as propostas dos candidatos para mudar essa realidade? Bom, primeiro eu queria dizer que o professor Josemar, também o professor Ronaldo, participam de projeto para a implantação de metodologias ativas. Essa proposta é algo que está sendo trabalhado para toda a universidade, mas que a ECT tem se envolvido com a participação desses professores, e a ideia é exatamente a gente implantar isso o mais rápido possível para a gente poder melhorar o rendimento do processo de ensino-aprendizagem. Mas, além disso, a gente vai reorganizar a monitoria e a tutoria. Na monitoria, a gente precisa fazer um atendimento mais qualificado em termos de espaço e horários. Né? Nós conversamos com alguns tutores e alguns monitores antes mesmo de lançarmos a candidatura, entre as pessoas que conversamos, e foi ideia deles, a ideia do atendimento virtual. Então é algo que a gente vai trabalhar para implantar
o mais rápido possível. Primeiro, por exemplo, você coloca um monte de monitor à noite para atender o pessoal à noite, isso é ilógico, porque o pessoal está em aula e eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não estou dizendo que os monitores não vão estar à noite, mas a gente vai reorganizar esses horários. A tutoria, tem grupos de tutoria, e não é culpa dos grupos, né? Que tem estudantes em todos os semestres. Então você senta 8 pessoas numa mesa e tem 15 assuntos ao mesmo tempo sendo tratados. Isso não é construtivo. Então eles também questionaram isso e colocaram a possibilidade da gente reorganizar e reestruturar isso. Nós vamos trabalhar para fazer essa reestruturação, para ter mais foco, né? Outra coisa é fazer seminários entre os professores e os técnicos administrativos, mostrando as boas experiências para que elas sejam replicadas ou adaptadas nos casos específicos, né? E outra coisa também, fazer com que esses seminários tornem o nosso curso realmente interdisciplinar, porque ele ainda não é, certo? Nesse aspecto, tem um outro ponto que a gente quer tratar, que é a questão do auxiliar acadêmico, aquele auxiliar que a gente não sabe nem o nome direito ainda, mas que já vem sendo trabalhado, né? Temos hoje professores temporários trabalhando nessa atuação. E hoje, eles basicamente auxiliam só o professor, né? O que a gente quer é que esse auxiliar seja um auxiliar acadêmico, do processo de ensino-aprendizagem, que ele possa também prestar auxílio ao estudante. E aí a gente vai fazer uma grande discussão na unidade para a gente verificar qual é a melhor forma de atuar. Se os professores substitutos ou os temporários, né, que vão ser auxiliares acadêmicos, se Deus quiser a gente vai conseguir aprovar isso lá na FUNPEC, se eles precisam estar em sala de aula ministrando aula, ou que pessoalmente a gente acredita que é melhor que ele dê o suporte, que o professor efetivo assuma a turma e esse auxiliar acadêmico assuma a correção de atividades e principalmente o atendimento ao aluno, não evitando que o nosso professor efetivo atenda o aluno, porque nós não só precisamos, mas gostamos de fazer isso. Obrigado. Mesmo 3 minutos para a outra. Minha resposta também vai contemplar vários pontos que o professor Douglas colocou. A gente vai ter que realmente fazer um acompanhamento mais de perto dos resultados da tutoria, no que tange aos atendimentos. Teremos que realmente implantar um sistema online para monitoria e ou tutoria. Outra ideia que tivemos é que essa orientação, como já tinha comentado inicialmente, que essa orientação acadêmica seja mais eficiente. Às vezes o aluno se matricula em várias matérias e experiência própria. Na maioria das vezes, mesmo que eu diga que não matricula, ele vai lá e se matricula. Existe uma relação muito distante ali entre aluno e professor. Eu tenho 50 alunos que orientam, tem uma orientação acadêmica. Fica difícil, né? O contato fica um pouco distante. Então a nossa proposta é colocar um aluno intermediário, seria a figura do mentor. Esse mentor ele vai ter períodos em que vai ter que fazer o planejamento com um grupo de alunos no início do semestre, vai nos relatar, e esse trabalho dele vai contar como atividade complementar. Então é um gargalo, inclusive, do pessoal do duro, questão da atividade complementar 120 horas. Outra coisa que consideramos mais realista, o problema da evasão está muito ligado ao noturno, com questões óbvias. O noturno, geralmente, o pessoal já trabalha durante o dia. Temos que acompanhar de perto isso aí. Acompanhar de perto no sentido de que até reformular o curso. A nossa ideia, que já foi colocada anteriormente na escola e não soube que não deu certo, é criar 2 cursos, bacharelado noturno e bacharelado diurno. Ali você teria 2 coordenações. O coordenador estaria mais próximo do aluno. O coordenador noturno estaria mais próximo do aluno. Então você tem coordenador por curso noturno, coordenador por curso diurno. É importante que a gente replaneje e tenha coragem, inclusive, de aumentar o período, se for necessário, o tempo de formação. Porque não importa, você pode demorar 4 anos. É melhor você terminar em 4 anos do que você nunca terminar o bacharelado. Então a gente pensa nesse sentido. Quem é estudante no noturno vai perceber que há uma necessidade para que se o ensino sai, já tem sido mostrado isso aí, hoje estendeu para 3 anos e meio. Acredito que é possível, se for necessário, a gente vai lutar para que seja estendido ainda mais. Outra atividade do docente auxiliar acadêmico, ele vai fazer com que a gente desvincule essa questão de prova. Então a gente tem muita prova aqui. Então toda a nota do aluno, do meu curso, por exemplo, vem de prova. Por quê? Porque eu não posso passar trabalho, projeto, não
tem que me auxiliar isso aí. Eu já fiz esse teste com turmas menores, tem tido um resultado positivo. Projetos, pequenos projetos de direcionamento, né, da minha disciplina. Tem tido resultados positivos. Isso a gente só consegue para turmas grandes se tiver realmente apoio. Quero que no futuro a gente siga um modelo mais próximo dos americanos. A nota prova é a menor em relação aos trabalhos. Obrigado, candidato. Vamos passar a terceira das 4 perguntas que vão ser formuladas. A próxima pergunta foi feita pelo aluno Tiago César Pequeno Paz. Em relação à manutenção predial da SCP, não se observa um plano corretivo. Temos cadeiras quebradas, ar-condicionados com defeito, pontos rangendo. Existe alguma proposta para que essa manutenção seja preventiva e preditiva? Caso agora a chapa, vocês começaram e vocês agora fazem a pergunta, chapa 2. A proposta, o problema das cadeiras é um problema que a gente já coloca como recorrente. A gente está vendo aqui quebrado. Quando houve isso, estourou na escola, a gente estava dando aula, pelo menos 60 cadeiras quebradas no anfiteatro, então todo mundo meio com o caderno, né, na mão, impossível de aplicar a prova. A gente pensou no início como proposta de melhorar essa estrutura da cadeira. E a gente vai voltar a discutir isso aí. A gente vai fazer uma proposta, vamos discutir uma proposta de melhorar o mecanismo das cadeiras. Esse mecanismo, ele fatalmente vai quebrar sempre em razão dessa mobilidade constante. Ou vamos pensar no reforço da estrutura, vamos pensar de outra forma, ele fixo. Temos que pensar de uma forma que onere o mínimo essa manutenção. E claro, a gente tem que agendar, isso inclusive no debate anterior o professor Douglas colocou isso aí, a gente tem que agendar manutenções preventivas. A gente já sabe o que vai acontecer. Algumas coisas lustres que a gente sabe que tempos em tempos vão enferrujar, a gente já pode prever isso aí. Né? Com relação ao ar-condicionado, esse é um problema da universidade como um todo. Existem empresas que estão terceirizadas e fazem serviço, que são extremamente ineficientes. Tem vários autos aí de advertência. Todos os centros, o professor Renzo comentou, inclusive, todos os centros acadêmicos estão insatisfeitos com o serviço da Glacial. Não existe ninguém satisfeito. Então, cabe um movimento de pressão dos centros, dos diretores, junto à reitoria, para que essa providência seja realmente tomada. Que providência é essa? Penalizar a empresa, retirar ela do serviço e contratar uma nova, fazer uma nova licitação. A gente pede professores aqui que passaram 6 meses com o ar-condicionado quebrado, meu vizinho, professor Lauro, 6 meses, teve até que comprar um ventilador. O que é que há de se fazer? O que é que há de se fazer nessas situações? A gente não pode se intrometer ali no processo de manutenção. Existe uma empresa que faz isso aí. Infelizmente, temos que realmente dar uma solução, mas essa solução tem que partir da vontade da administração central. A partir já existe uma pressão dos centros acadêmicos e unidades especializadas. Todos nós sofremos aqui com esses problemas. Com relação a essas pequenas manutenções, realmente a gente pode ou melhorar as estruturas, principalmente cadeiras, ou agendar manutenções para que isso não se acumule. Obrigado, candidato. Ao mesmo tempo, e mesma pergunta para a chapa. Bem, mais uma vez existe grande parte de concordância entre as duas chapas, isso aí já desde o debate anterior que a gente tinha conversado. A SCT tem entre os seus servidores técnicos administrativos um engenheiro. Né? Ele está fazendo uma pós-graduação e ele tem como proposta a elaboração de um plano de manutenção para todo o prédio da SCT. Esse plano com manutenção preventiva e agendada. Então, por exemplo, essa situação dos braços de cadeiras seria facilmente resolvido, porque a gente teria um período. Só que, para que isso aconteça, a universidade precisa aprender a fazer licitação, e nós vamos trabalhar para que ela aprenda.
ela constrói cercas e não tem uma licitação de manutenção de cercas. Se alguém chegar e cortar uma cerca dessa, vai passar anos, porque não tem como fazer o serviço. Então, nesse aspecto, em termos de manutenção preventiva, existem dois caminhos. O primeiro é ensinar a fazer as licitações, e o segundo é implantar realmente um plano de manutenção preventiva. Inclusive, a ideia é que esse plano aqui da SCT, ele, uma vez planejado, executado e avaliado, sirva de exemplo para todas as unidades da universidade. Por isso, a Superintendência de Infraestrutura vai ser envolvida nesse trabalho. Quanto à glacial, é a única coisa que une todos os diretores dessa instituição. É o único inimigo comum que existe aqui, é a glacial. E aí, gente, existe o problema da empresa não atender, mas nas últimas 3 licitações só ela concorreu. Então, fica difícil da gente combater isso. Mas existe sim uma solução. E não é a curto prazo, mas que nós precisamos aprender a fazer isso. Nós temos um incubador. Eu faço logo o desafio para todos os estudantes que estão aqui. Por que não pensar em incubar uma empresa de refrigeração e climatização? Quando a universidade compra esses bebedouros gelados, esse pequeno não, mas industrial, é uma empresa do Acre. Como é que eles vão fazer manutenção aqui? No Nordeste não tem uma empresa para isso. Então a gente precisa também dar a resposta pelo outro lado. Então já conclamo aqui aqueles que têm coragem, né, para ousar criar a sua própria empresa na incubadora, tanto de pequeno como de grande porte. A gente vai para a BNDES, né, para financiar, mas a gente consegue. Ok? Vamos então para a quarta e última pergunta do bloco de perguntas feitas pela plateia. Bom, a pergunta que a gente tirou anteriormente foi: o papel estava em campo, então a gente vai ignorar e passar para a próxima, sorteada, que é a pergunta do Rafael. Que na verdade eu vou até, se os candidatos concordarem, a gente pode passar para outra pergunta, porque eu acho que essa temática foi já abordada. Como é observado por vocês a evasão dos alunos da SCT devido a condutas em sala, metodologia de ensino, e o que fariam para reduzir cada vez mais a taxa? Eu acho que o tema da evasão já foi suficientemente discutido. Eu concordo, eu acho que o próprio Rafael também devia concordar. Né? O Rafael está aí. Quem se omite, aceita, né? Então a gente vai passar para a próxima pergunta. Bom, a quarta pergunta está dando difícil, essa pergunta está sem identificação e está elegível, então a gente vai fazer outra. Acho que é culpa da glacial, né? Bom, Alexandre Gugel fez a seguinte pergunta: qual a importância e o que a diretoria pode fazer para aproximar os formandos das pós-graduações de pesquisa? No caso, agora, a chapa 1 começa a responder. Bom, na verdade, com a nossa proposta de trabalhar a pesquisa, a extensão e a inovação desde o início, né, do processo de formação, isso já facilita bastante. Tá? Mas, para aqueles estudantes que estão em fase final de formação, que vejam, são duas partes da resposta. Uma é o que vai acontecer com o estudante que ainda está entrando. Então, com a ideia de ter grupos de pesquisa, ele já vai estar envolvido nos projetos de pesquisa e já vai conhecer e até se identificar ou não
e migrar para outro projeto de acordo com aquilo que ele tem interesse. Tá? Para os alunos que estão finalizando o BCT, nós temos alguns programas de pós-graduação que adoram nossos estudantes. Por exemplo, engenharia sanitária. O pessoal vai para a engenharia ambiental e já entra no programa de pós-graduação. E são estudantes extremamente bem aceitos e recomendados pelo programa de engenharia sanitária. Eles gostam bastante. A ideia é exatamente mostrar a qualidade do nosso estudante para os outros programas de pós que ainda não recebem nossos estudantes, ou que dificultam sua chegada até lá. A ideia é mostrar que essa formação, apesar de ser generalista, ela é uma formação que contempla a entrada desses estudantes no programa de pós, e que eles podem fazer bastante nesses programas de pós-graduação. Mas mais que isso, a gente precisa aproximar a ECT dos programas de pós-graduação. Nós precisamos fazer com que os professores tenham acesso a esses programas e possam interagir também com esses grupos que lá estão. E, na verdade, a ideia é que você tendo grupos aqui e grupos lá, a gente possa interagir os grupos entre eles, fazendo com que possa ocorrer a entrada dos nossos professores nos programas de pós-graduação de cursos, não só subsequentes, mas de toda a universidade, e também a chegada dos nossos estudantes a esses programas. Existe também a grande possibilidade de que esses grupos interagindo possam criar programas de pós-graduação. Como já foi citado no debate de PLE, eu não vou aqui citar, mas só naquele debate a gente falou em 7 ou 8 possibilidades. Então, são possibilidades reais a partir das potencialidades dos nossos professores. Então, essa aproximação também faz parte da propaganda da ECT. O que é que fazemos aqui? Que qualidade de formação tem o nosso estudante de graduação? Que potencialidades tem os nossos professores e técnicos administrativos? A ideia é exatamente mapear e colocar isso à disposição da universidade e da sociedade. Uma pergunta, quer que eu reformule a pergunta? A pergunta que eu repeti, a pedido aqui dessa chapa, Alexandre Gugel pergunta qual a importância e o que a diretoria pode fazer para aproximar os formandos das pós-graduações e pesquisa. Importante pergunta pertinente. Muitos alunos aqui têm intenção de seguir na carreira de pesquisador. Não todos aqui vão sair trabalhar em empresas. E começo ressaltando que o professor Douglas mesmo colocou isso. É importante os professores aumentar a inserção dos professores nos programas de pós-graduação. A gente não tem uma pós-graduação científica ainda aqui. Mas tem vários outros programas, inclusive de cursos subsequentes, que formamos alunos para esses cursos subsequentes, onde há uma dificuldade imensa do professor daqui da ECT conseguir entrar nesses programas. Isso é importante porque desde o início aqui você já vai formando o aluno e ele lá na frente encontra o professor dando esse direcionamento para que eles sigam o mestrado. Meus alunos de C, por exemplo, eles já têm essa mentalidade de que têm esse interesse de ir para o mestrado. Eles são alunos que deverão ir para a mecânica. Eu sou atrelado ao programa de engenharia civil. Então, qual a minha atitude política hoje para que isso aconteça? Para que eles possam entrar no programa de engenharia civil sob a vida de engenheiro? Propor mudança no próprio programa do regimento. Então, hoje a gente está propondo, já propus isso aí, a mudança para que o programa de engenharia civil também aceite alunos da mecânica. E assim aumenta ainda mais a inserção, principalmente através de mim. E no caso, sou professor do programa de pós-graduação. Quanto mais professores estiverem envolvidos no programa de pós-graduação, mais a pesquisa aqui vai ser fortalecida e nós conseguiremos criar nossos programas. Modelagem computacional e ciência e tecnologia é um deles. Infraestrutura já temos. Computadores, clusters, podemos fazer parceria com o Instituto de Física e a gente pode fortalecer essas relações. O que precisa é que o corpo docente se fortaleça nos programas, haja interesse de publicação entre grupos aqui, atrelados a esses programas, e
conseguiremos sim submeter um projeto que ele seja possível. A engenharia aeroespacial, se for uma realidade daqui a alguns anos, também vai abrir portas imensas para a pós-graduação. Inclusive mestrado na própria engenharia, em áreas correlatas à engenharia espacial. O INPE, por exemplo, tem um mestrado. Né? Podemos pensar nessa parceria. Já temos, na verdade, eu pessoalmente já tenho parceria com o INPE, o professor Roberto Carlos também, o professor Moro, parceria com o CLBI. Então, estamos fazendo as parcerias com o intuito de trazer coisas boas para esse CT. E acreditamos que isso vai acontecer. No momento que a gente tiver uma pesquisa aqui mais forte, os alunos vão se interessar mais e a gente vai conseguir inserir mais pessoas na pós-graduação. Obrigado, professor. Bom, finalizado o terceiro bloco, perto da plateia, a gente vai para o quarto e último bloco de debate, onde cada candidatura, cada chapa vai ter 5 minutos para apresentar as considerações finais. Como a gente fez em cada bloco, eu vou pedir aqui do ARA para sortear o candidato que vai iniciar fazendo suas considerações finais. A chapa 1, União e Compromisso, na pessoa do professor Douglas, vai começar com as considerações iniciais. Então, o professor tem 5 minutos para apresentar suas considerações finais. Bom, nessa noite eu queria primeiro agradecer e parabenizar o trabalho da comissão. Foi um debate muito bem organizado. Queria também parabenizar o professor Daniel, o professor Paulo, pela disposição de estar debatendo e discutindo a Escola de Ciência e Tecnologia. Queria fazer uma menção especial ao professor Josemar, que tem trabalhado todo esse tempo que a gente pensou em lançar essa candidatura. Na verdade, nós já trabalhamos juntos no Conselho há algum tempo. E até lamentar o fato de ele não ter podido falar, apesar de ser uma coisa que nós solicitamos, a possibilidade de que ambos os candidatos tivessem a possibilidade, diretor e vice-diretor, de falar. Mas entendemos que no momento não foi possível. Nossa carta programa está à disposição. Nós temos propostas para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, para a inovação, para a administração. E esperamos que essas propostas sejam, na verdade, o pontapé de uma gestão participativa, democrática e que venha trazer o crescimento da nossa unidade, que ela possa se tornar uma unidade madura e completa, reconhecida por todas as suas atividades, desses 5 tópicos que eu falei: ensino, pesquisa, extensão, inovação e até de administração, porque nós somos, na verdade, um grande experimento para essa universidade. E o que precisamos é comprovar que esse experimento deu certo. E o que não funcionou ainda dá tempo de ser corrigido. E a ideia da gente é exatamente implantar planejamento, execução, avaliação, correção dos rumos a cada instante do nosso funcionamento. Queria fortalecer aqui a nossa candidatura, lembrando que nós temos um trabalho realizado. Esse trabalho realizado foi um grande aprendizado. O professor Josemar, enquanto esteve à frente da coordenação desses 4 anos, executou uma série de trabalhos e também do núcleo docente estruturante, que não foi feito só por ele, foi executado pelos técnicos administrativos e foi pensado pelo núcleo docente e pelo colegiado do curso, discutido com toda a escola. E nesse tempo, nós temos hoje o prazer de dizer que, apesar de ser o maior curso dessa instituição, nós somos reconhecidos pela Pró-Reitoria de Graduação como o curso mais organizado. Isso é fruto de um trabalho que foi feito em parceria com toda a unidade. Eu, enquanto representante desta unidade, no Conselho, sempre que foi necessário, perdi até a votação sozinho, mas discuti até o final em favor dessa unidade.
Fui representante, não eleito pela unidade, mas o motivo de ser da ECT foi que me levou ao regulamento do curso de graduação, este regulamento que vocês têm hoje. Esse regulamento, essa comissão, ela só tinha um representante titular, mas o trabalho que eu e o professor Josemar desenvolvíamos lá era tão em parceria que durante o período de férias que eu não pude ir para as reuniões, eu consegui convencer a comissão a deixar ele participar das reuniões. Então foi um único elemento estranho, digamos assim, dessa comissão. Existem várias outras comissões em que nós atuamos. Nós temos um trabalho bem feito e reconhecido pela instituição, pela escola, nossos colegas, nossos servidores técnicos administrativos e nossos estudantes que conhecem o trabalho sabem que ele foi um trabalho desenvolvido pela escola. Essa experiência nós queremos levar à direção, nós queremos corrigir as coisas que estão erradas, nós queremos distribuir de forma mais igualitária o orçamento, distribuir de forma mais democrática as decisões que são tomadas aqui na ECT. Eu queria, para finalizar, lembrar a vocês que a eleição vai ocorrer no dia 20, quarta-feira, a campanha se encerra hoje. Quarta-feira, pelo Siga Eleição, se você estiver em qualquer lugar do planeta, você pode votar só com sua senha. Queremos dizer que desde o início em que estamos aqui, temos um compromisso com essa unidade acadêmica. Nós pretendemos promover a união completa da unidade e é nesse intuito, pensando que podemos realizar os sonhos que podemos ter, fazendo a vocês um convite à ousadia, que a gente conclama vocês a no dia 20 voltar a chapa 1, união e compromisso, para que a escola possa crescer mais e de forma consistente. Muito obrigado e boa noite. Minutos para a chapa 2, Pessoal, gostaria de agradecer à comissão eleitoral pelo debate muito bem organizado. A comissão sempre pronta a responder nossas dúvidas. Tomou, durante todo esse período de eleição, de caráter imparcial, regras claras, e sempre aberto a tirar as dúvidas e as sugestões que, porventura, combinaram nas regras desse debate. Gostaria de agradecer também a presença dos alunos aqui, dos colegas, professores, dos colegas técnicos, administrativos. Agradecer também ao professor Douglas e Josemar pelo debate. Acho que é extremamente importante esse momento aqui de debater as ideias. E queria dizer que quando a gente se propôs a chapa, a gente criou o nome Renovar, justamente nesse sentido. Renovar a administração, renovar as caras junto aos conselhos superiores, renovar a forma de tratar os problemas daqui da escola, renovar a forma de lidar com os técnicos administrativos, com os alunos, com os professores, colegas. Renovar que a gente acredita que é essencial na vida. Então, chegou o momento de dar espaço para novas ideias, dar espaço para novas pessoas. Chegou esse momento. A gente vem com propostas claras, vem com o intuito de tornar a ECT, essa escola que já nasceu grandiosa, com um tamanho enorme de alunos, turmas grandes. A gente queria frisar aqui que passamos muitas coisas juntos. Os professores realmente eles se dedicaram excessivamente, os técnicos se dedicaram excessivamente para que isso funcionasse. Isso é um desafio sui generis, não havia isso em lugar algum no Brasil, tamanho dessas turmas. Então, encaramos com coragem isso aí, sempre querendo o melhor para todos. Quando a gente pensou no auxiliar acadêmico, quando a gente pensou na redução de turmas, estamos pensando justamente no trabalho do professor e na resposta que o aluno vai ter em sala de aula. Então, as nossas propostas envolvem a criação de mais cursos na engenharia, trazer mais cursos para cá. Sabemos que é uma luta para que isso aconteça, mas precisamos de uma direção firme e defesa dos interesses da escola, para que esses cursos que entrem aqui via BCT
eles tenham uma contrapartida que realmente é interessante para a escola. Então a reitora até nos falou uma vez que todos os cursos novos de engenharia que surgirem serão obrigatoriamente via BCT. Temos a faca e queijo na mão, temos o poder de decidir se isso vai acontecer ou não. Então temos muito poder de negociação nisso aí. Queremos trabalhar nessa negociação, queremos mais infraestrutura, queremos que o prédio anexo seja uma realidade, queremos que o outro prédio anexo também seja realidade, queremos espaço para a ECT assumir a postura que merece, ter o lugar que merece junto ao UFRN. Essa ECT de 3.500 alunos e de um quadro de professores muito pequeno em relação a essa quantidade de alunos. Queremos ampliar o corpo acadêmico, queremos uma contrapartida real, né? Hoje a gente vê uma situação que temos muitos professores substitutos. Isso tem realmente resolvido vários problemas, mas a gente fica ciente que isso é transitório. Temos que lutar para que isso seja algo efetivo, auxiliar acadêmico. Vamos trabalhar para que as metodologias sejam flexíveis aos alunos. Vamos trabalhar para que o ensino à distância ele seja uma coisa mais presente na escola, em razão justamente das suas nuances. Vamos trabalhar para que o aluno, para que os projetos de turma grandes realmente aconteçam. O aluno não fique fixo apenas provas, tenha outros trabalhos, isso vai ter que demandar auxílio de monitoria, auxiliar acadêmico. A gente tem que ir nesse caminho. É dessa forma que nós vamos lograr isso. Então eu queria dizer para vocês que ficamos imensamente felizes com o processo eleitoral, participamos de coração aberto. Quarta-feira, dia 20, via 5 eleições, para renovar voto em chapa 2, pessoal. Muito obrigado e boa noite. Bom, dessa forma, finalizadas as considerações finais das duas candidaturas, eu, em nome da Comissão Eleitoral, agradeço a participação do professor Douglas, do professor Gabriel, dos professores candidatos à vice-direção. Agradeço a participação da plateia, dos que formaram perguntas e que assistiram até o final. E encerro o debate, né, na expectativa de que o debate tenha sido frutífero para que cada um analise as propostas e os perfis aqui apresentados e faça sua escolha para a eleição que acontece no dia 23, na quarta-feira, para seguir a eleição como já foi dito. Obrigado a todos, boa noite.